Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Na sequência aí do coronavírus, do confinamento, né? Então, a gente já falou bastante sobre impactos econômicos, como estratégia para sair, né? Quando a gente for começar a reabrir a economia, como fazer de uma maneira mais inteligente e que proteja também a saúde das pessoas, blá blá blá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um outro tema que surgiu recentemente no debate, que é esse sobre a independência que o país deveria ter na produção de remédios e equipamentos. Né? Tá rolando muito esse debate agora, porque os países estão brigando pelos recursos que são úteis, né? Empregáveis no combate à crise, como por exemplo ventiladores mecânicos, máscara, luva, etc. Ressurgiu a velha tese nacionalista. É uma tese também de segurança nacional que a gente já tinha visto aplicada para a agricultura, né? Que a gente precisa produzir nossos próprios alimentos, porque se tiver uma guerra, o nosso inimigo não vai querer vender alimento para a gente, né? E agora tem uma vertente parecida dessa, similar a essa, para a questão dos equipamentos médicos, né? E os remédios. A outra questão que surgiu recentemente foi, para que a gente vai produzir tanto ventilador mecânico? E o que a gente vai fazer com esse, custa caro mesmo, e o que a gente vai fazer com esses ventiladores mecânicos depois que a crise do coronavírus se for, né? Porque eu acho que o cenário mais provável é que, sei lá, daqui a um ano tem uma vacina, isso deixa de ser uma questão de emergência pública tão severa, né? O assunto ele pode ser como um flu, por exemplo, no futuro, daqui a, sei lá, 12 meses, quando tiver vacina. Vamos falar sobre esses dois assuntos. Deixa eu começar pelo segundo. O segundo, assim, tem duas argumentações que parecem que são a mesma, mas não são. Uma, que acho que uma pergunta válida, correta, tá bom, fomos pegos desprevenidos, né? Mas se a gente não tinha no nosso cenário, esse é o caso do Brasil, por exemplo, que é um país que isso vale menos, um pouco menos para os países mais ricos, mas pensa no Brasil, que é um país que tem diversas carências na área de saúde. Então faz sentido a gente gastar bastante dinheiro nos preparando para uma epidemia dessa natureza, dado que, sei lá, a última epidemia que a gente teve de proporções similares foi em 1918, né, 100 anos atrás. Então tem uma conta de custo-benefício que é complicada mesmo de fazer. Olha, vamos já começar a produzir ventilador, sei lá, imagina que você está lá em 2011, 2012, porque pode ser que daqui a 20 anos, próximos 20 anos, surja o coronavírus, né, com outro nome lá, um vírus que vai afetar a saúde pública de uma maneira bastante complicada de lidar. A gente não sabe disso ex ante, né? Então, sob o véu da ignorância, fala assim, vou fazendo ventilador ou eu, sei lá, gasto mais em retreinar médico, em contratar médico, em expandir hospital, não sei. Outras, eu não sou da área, mas outros tipos de alocação para os recursos que são sempre escassos, né, do Ministério da Saúde. Ainda mais num país que tem poucos recursos, ou não poucos, mas não tem muitos recursos, como o Brasil. Então, essa é um debate válido. Então, acho que sair falando, eu tinha que ter tido mais investimento em ventilador, não sei. Assim, é fácil falar agora, é difícil tomar essa decisão antes, né? Do que produzir, de onde investir os recursos. Outra coisa muito diferente dessa, que parece similar, mas é muito diferente, é o que veio aí do Ministério da Saúde, que é a frase, para que eu vou agora produzir tanto ventilador mecânico, gastar um baita de dinheiro com isso? É até difícil produzir ventilador mecânico, hein? Voltando àquela nossa discussão sobre como que a oferta reage à mudança de preços e incentivos, ventilador parece ser uma coisa de oferta inelástica. Para aumentar a produção não é fácil. O preço pode subir, que é difícil a empresa acomodar novos pedidos e tal, porque é um troço meio complicado de fazer, é diferente de luva, né, ou de máscara, que é mais... Enfim, essa é uma discussão à parte. Mas a questão mas é uma questão importante, né, de quanto que a oferta consegue responder ao aumento de preço. Mas voltando aqui ao nosso assunto, essa pergunta, né, que se fez o ministro da Saúde, ela não faz muito sentido. É como se você estivesse numa guerra, imagina que você está indo numa guerra, você vai produzir uma porção de tanque, você vai produzir uma porção de bazuca, uma porção de metralhador e tal, você está lutando lá pela independência, pelo resgate da Europa na Segunda Guerra Mundial. Você acha que o ministro da Defesa vai se perguntar assim, para que a gente vai fazer, ou o presidente que seja, para que a gente vai fazer tanto tanque agora, se depois da guerra, quando a guerra acabar, a gente não vai precisar mais de tanque, não vai precisar mais de tanta arma? Quando eu te dar esse exemplo, você vê que a pergunta
não faz sentido nenhum, certo? Não, eu vou produzir muito tanque agora, porque o tanque vai fazer com que eu consiga, talvez, derrotar lá o invasor, o Hitler da vida, né? E aí depois vai sobrar tanque mesmo, e esse tanque não vai ter muita utilidade depois. Paciência, eu preciso do tanque agora para vencer a guerra. É a mesma coisa no caso do coronavírus. Eu preciso do remédio agora para vencer a guerra, eu preciso do ventilador agora para vencer a guerra. Na linguagem do economista, o produto marginal social de um ventilador agora é muito alto, é que nem o tanque. O tanque, assim, em tempos de normalidade, qual que é a utilidade do tanque? Baixíssima. Em tempos de guerra, qual que é a utilidade de produzir um tanque a mais? Altíssima. Você não vai consumir o tanque depois, né? Você não consegue transformar o tanque em camisas, em carne, para você comer comida. Verdade, mas você precisa ganhar a guerra. É igual agora, você precisa ganhar a guerra. Então você precisa, sim, de mais ventilador. E sim, existe uma chance de ele ficar obsoleto depois. Certo? Mas isso é pós-fato. Tá aí, o Hitler já invadiu a França. Você precisa produzir mais tanques. Ok? Então, não faz sentido nenhum. Parece que é um argumento econômico razoável, só que difícil de ser colocado, né? Porque envolve trade-offs de vida. Não, não é. O argumento razoável é, a gente devia ter feito mais ventilador antes ou não? Aí tem um trade-off que é óbvio, você fala assim, não sei, qual que é a probabilidade de vai ter um surto e tal, e as outras necessidades que a gente tem. Agora, esse argumento não é razoável. Agora é hora de gastar só o dinheiro com isso mesmo, e mesmo que depois o negócio fique obsoleto. E tem uma chance de não ser, né? Além de tudo, mas nem precisava dessa parte, né? Da justificativa, mas tem uma chance de não ser, tem uma chance de voltar a precisar disso aí depois. Esse já tratamos desse equívoco aí que veio do Ministério da Saúde. A outra discussão é essa sobre segurança nacional. Então, a gente precisa ter nossos próprios remédios, precisamos ter nossas próprias vacinas, precisamos produzir ventilador, não depender dos outros, tá vendo? Agora os caras não querem nem exportar máscara pra gente, certo? Então vamos lá, primeira coisa, tem que separar o que é meio que fácil você escalonar no meio de uma crise do que não é fácil você escalonar. Escalonar no sentido de aumentar rapidamente a produção. É bem fácil aumentar rapidamente a produção de luvas, não é? É bem fácil aumentar rapidamente a produção de máscaras, de aventais, esse tipo de coisa. Então, para aí assim, nem tem debate. Do outro lado, né, essas coisas são meio fáceis de fazer, então você não precisa ter estoques gigantes de luva e de máscara, certo? Porque são coisas que são escaláveis rapidamente. Ventilador é complicado, remédio talvez seja um pouco mais complicado, né? Então isso daí aí já entra na outra caixinha. Vale a pena, que nem a coisa da comida lá, ter a segurança nacional, então produzir a própria batata, não importar a batata, que vai que o cara que produz batata vira meu inimigo depois. Não é óbvio, né? E eu vou, na verdade, argumentar que eu acho que é uma solução ruim essa daí. É melhor, condições normais de temperatura e pressão, é óbvio que é melhor a gente ter comércio e se especializar no que a gente é melhor e importar o que a gente não faz direito. Talvez ventiladores a gente não faça direito, certo? Então isso daí também está fora da discussão. A discussão é assim, mas se tem uma catástrofe, né? E se tem uma crise, uma pandemia, no nosso caso? Bom, se tem isso daí, a coisa fica um pouco, o trade-off já não é tão mais óbvio. Agora, o que você tem que pensar é o seguinte, primeiro, qual que é a chance de ter um negócio desse? Então, você teve um evento desse 100 anos atrás, certo? Então, é uma questão, se acontece de 100 em 100 anos, como que eu trato isso daí? Eu vou sacrificar a eficiência, né, durante um século para fazer frente a esse problema na hora que ele surge? Ou não? Eu vou, entendeu? Então essa volta um pouco até a primeira parte do nosso debate, tá? Segundo, e eu acho talvez mais importante, supõe que na verdade essa seja uma coisa que a gente não estava entendendo direito, essa coisa dos vírus, do surgimento de novas bactérias, sei lá, certo? E tem uma questão importante aí. Se esse for o cenário, então o que assusta as pessoas? Tá vendo? Vai acontecer de novo e a gente não vai estar preparado e as pessoas não vão querer exportar para a gente. Primeira coisa a você pensar é qual que seria a nossa capacidade de fazer frente à escassez se a gente estivesse produzindo ventiladores. Não me é óbvio qual que é. A gente é muito capaz, a gente é médio capaz, entendeu? É aquela conta ex ante de novo, aquela conta de será que vale a pena eu ficar fazendo isso daqui, né? Ou ter uma política de proteção nacional nessa área que gera ineficiências ao longo de décadas, para eu usar, de repente, isso daí, é claro, tem uma crise, aí eu já tenho aqui meus ventiladores, não preciso importar, então não é óbvio.
O segundo ponto importante é que as pessoas, eu acho que não internalizam o raciocínio, é o seguinte: se a gente começa a ter, ou se o cenário passa a ser um cenário de que isso daí é uma coisa que vai ser recorrente, vai voltar, etc., é meio que natural que os países que têm vantagem comparativa nisso aumentem a produção disso. Então aquele medo de que, mas se tiver de novo lá na frente, como é que vai fazer? Se esse for um cenário provável, a produção dos países que são especializados em fazer, sei lá, ventiladores mecânicos, vai ser mais alta em estado estacionário, ou seja, nesse novo equilíbrio do admirável mundo novo, a gente vai ter mais produção de ventiladores feita pelos países que são especializados em fazer isso. E aí a gente pode importar os ventiladores, armazenar, estocar os ventiladores e usar na hora que for necessário. De novo, tem um custo fazer isso. Tá? Suponho que eu sou o cara que não produz, tem um custo para mim essa estratégia de importar os ventiladores e armazenar. Mas essa é a questão. Eu não preciso produzir, nem nesse cenário, eu preciso produzir eu mesmo. Se você acha que vai ter uma crise lá na frente, e se isso é um cenário que parece razoável para muitos países, muitas pessoas, a produção mundial vai aumentar. E aí, nos tempos de normalidade, sei lá, a Alemanha vai produzir uma produção de ventilador, sei lá se é a Alemanha que produz, mas estou dando um exemplo. E eu vou importar. Eu vou importando, todo ano eu vou importando um pouco, estocando. Por quê? Porque eu fiz a conta, eu refiz aquela conta benefício, custo-benefício ex ante, e agora eu acho que é importante eu ter. A produção em outros lugares vai reagir a isso. É isso que muita gente não leva em conta. Então, ainda que seja uma questão de segurança nacional, eu posso continuar, em tempo de normalidade, fazendo estoque disso daí, se mudaram de novo minhas probabilidades, né, de que vai ter uma nova crise, uma nova pandemia, a produção mundial vai aumentar e eu posso importar da Alemanha e ir estocando e guardando para a hora que eu precisar usar. Ou seja, o argumento de ter que ter uma indústria nacional para segurança em relação a isso daí, não faz menos sentido até do que a alimentação. Porque alimento tem a coisa de ser perecível, né? De você importar grãos e tal, não sei o quê. Faz menos sentido, eu já não gosto muito desse argumento, mas faz menos sentido ainda. Então é isso aí, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, mas o assunto é muito importante. Gostou? Aperta os botãozinhos aí embaixo, passa para os seus colegas e faz pergunta para a gente no porquê. Um abraço.